Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Mário Martins do canal Mar de Deus e eu quero compartilhar uma palavra com você aí. E antes que eu comece essa mensagem, eu quero te encorajar, dá o like aí agora, curte esse vídeo, compartilha, ative o sininho e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lucas capítulo 15, eu quero falar sobre a síndrome do filho pródigo. E eu vou fazer um paralelo entre os dois filhos, né? O filho pródigo e o filho que ficou na casa do pai. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 15, só o início do versículo 11, e disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos meus bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Aqui nós vemos uma história de um pai e dois filhos, que o mais moço deles um dia falou: pai, eu quero uma parte da minha fazenda, eu quero a minha herança. E o pai, a Bíblia diz que o pai repartiu entre eles. Normalmente a herança fica quando o pai morre, né? Mas nesse caso aqui a história já é outra, porque eles pediram antecipado, o mais moço pediu antecipado e o pai já repartiu para os dois filhos. Agora o que eu quero mostrar para você é a síndrome do filho pródigo. E também mostrar o outro filho, porque muitas vezes nós falamos muito do filho pródigo, mas nós esquecemos que são dois filhos. E existe o outro filho também, que não é muito santinho não. Esses dois filhos representam hoje uma parte da igreja. Mas o que representa esse filho pródigo? A Bíblia é muito clara quando ela fala o filho mais moço. Ou seja, porque a Bíblia fala que o filho mais moço, ele vai ao pai e pede uma parte da sua herança. Normalmente o cara mais novo, ele não tem tanta maturidade. Isso mostra um cristão hoje que ainda não tem tanta maturidade em Deus e ainda não tem entendimento de muitas coisas, né? Então esse filho mais moço, ele vai e pede a herança ao pai, e a Bíblia diz que depois ele sai de casa, vai gastar tudo com meretrizes e no mundão aí toda a sua herança. A síndrome do filho pródigo e o desejo de sair de casa, né? Eu acho que hoje é um dos... Eu lembro desde quando eu era novo, bem novo mesmo ainda, eu via muito isso, meus colegas, meus amigos, completando 18 anos, a maioria com aquela mentalidade, assim, eu quero ser independência, né? Nós queremos essa independência. Mas será que a independência é você fazer aquilo que você quer? Hoje é a geração que quer quebrar padrões. Mas eu estou falando aqui não só de sair da casa do pai biológico, mas eu estou falando também de sair da casa do pai da igreja. Essa história, ela representa, a casa do pai, ela representa a igreja, a sua igreja local, né, e o pai celestial. E a motivação desse jovem sair da casa do pai não foi uma independência financeira, não foi um desejo de ter uma experiência, de trabalhar sozinho, de montar sua fazenda, sua empresa, não. O foco dele de sair da casa do pai foi o pecado, porque rapidamente ele foi e gastou tudo o que ele tinha. Porque o alvo do diabo lá fora é que você seja destruído. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A Bíblia é muito clara sobre isso. Qual é a sua motivação hoje? Né? Muitas pessoas hoje elas querem que o reino de Deus venha se adequar aos seus anseios, os seus desejos. E não é assim que funciona, querido. Nós entramos no reino de Deus para nos adequar, para entrar no padrão do reino de Deus, da cultura do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, para que possais submeter, experimentar o bom, agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando de um novo padrão, de você não se conformar com este mundo, porque existe um padrão lá fora, um padrão de pecado, de prostituição, de imoralidade, mas dentro do reino de Deus existe um padrão de santidade, de integridade, de princípios. E uma vez que você sai debaixo da presença de Deus, da sua igreja local, você está indo para um caminho que não tem direção, para um novo padrão que o mundo estabeleceu para você viver. E foi isso que esse jovem experimentou. Infelizmente, ainda bem que ele voltou para casa, porque a Bíblia mostra que o pai, ele sempre vai estar esperando o filho pródigo voltar. Você abriu mão daquilo que Deus tinha preparado para você.
mas no tempo certo. Muitas vezes nós queremos a recompensa imediatamente, nós queremos já ser recompensados por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Existe um tempo certo da herança chegar a você. Você precisa esperar o tempo de Deus. Esse jovem, ele não esperou o tempo de Deus. Ele já cobrou do Senhor a herança dele. Ele já pegou aquilo que ia ser dele, né? Não era que não era dele, mas o Senhor, mas aquele homem, ele já exigiu, aquele jovem já exigiu do pai a sua herança. E ele recebeu a sua herança no tempo errado e ele não soube lidar com isso. Um grande problema hoje de muitos cristãos hoje é querer imediatamente a bênção de Deus, e quando a bênção chega e você não tem a maturidade para experimentar isso, para desfrutar disso, você vai deixar a casa do pai e vai sair com a sua herança da porta da frente e vai cair no laço do diabo. Porque na verdade a nossa motivação no reino de Deus não é para estar no reino de Deus, na presença de Deus, por causa da herança. A nossa maior herança tem que ser o Senhor, porque uma vez que você está pegado a Deus, você pode ter muita herança, muita riqueza, como a palavra de Deus diz, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, mas a nossa maior motivação não tem que ser a nossa herança que virá, não é a recompensa que nós estamos atrás, nós temos que estar atrás nos pés do Senhor. O nosso maior desejo tem que ser estar na presença de Deus, porque se você estiver na presença de Deus, o desejo, o anseio de estar com Deus, você nunca vai deixar o pai por causa da herança. Esse filho deixou a casa do pai porque ele estava focado na herança dele. E quando veio no tempo errado, ele não soube administrar. É o que muitas pessoas hoje chegam na igreja, no reino de Deus, começam a buscar Deus, começam a prosperar, começam a enriquecer e de repente elas esquecem do Senhor e ficam presas na herança, e acaba que o diabo vai lá e vem roubar e destruir toda a história dessas pessoas. Então, esse filho pródigo mostra muito exemplo realmente de pessoas que eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas de um cara que não foi bem, de uma pessoa que não aceitou o tratamento de Deus, que não aceitou a correção, a direção de Deus, porque você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio hoje, mas as suas escolhas, elas vão refletir no futuro os resultados. Você vai colher hoje o que você plantou ontem. Então eu tenho que plantar coisas boas hoje, porque daqui com uns dias eu vou ter a colheita. Então eu preciso me submeter ao Pai, esperar o tempo certo das coisas e continuar servindo na casa do Pai. Aquele jovem era novo, ele estava começando a vida, ele precisava ter mais maturidade, porque de uma vez que ele saiu da casa do Pai, ele não soube lidar, porque ele estava acostumado a ser direcionado, e de repente ele perdeu a cabeça, ele perdeu o controle. Quando você sai da presença de Deus, você perde o controle da sua vida. Até então ele estava na casa do Pai, estava tudo bem. O problema foi que ele decidiu sair de casa. Esse sair de casa fala de sair debaixo de uma cobertura, fala de sair debaixo de uma direção de Deus, fala de sair da proteção de Deus, porque em casa você tem proteção, você tem provisão e você tem amor, Você tem o aconchego do Pai. Mas esse filho pródigo, ele decidiu sair do aconchego e sair da provisão, debaixo da provisão, sair debaixo da proteção de Deus. Então muitas pessoas hoje, elas não estão conformadas com a proteção, com a provisão, com o amor, e elas querem viver sozinhas. Na verdade, você não foi criado para viver uma vida independente espiritualmente. Você sempre vai precisar de uma cobertura, de uma proteção, de um cuidado que toda ovelha precisa, que é estar debaixo da cobertura do seu pastor. Nós temos uma geração hoje que estão buscando apenas os benefícios que o reino de Deus traz para elas. Esse espírito de independência do filho pródigo, isso mostra muitas pessoas hoje que querem abrir o seu próprio ministério, dizer assim: eu tenho meu ministério, eu não quero sair debaixo da cobertura do meu pai, porque eu sou capaz e tal, Isso fala de uma doença na alma, de falta de identidade. Talvez esse filho pródigo, ele não tinha convicção da sua identidade,
falta de governo na sua própria vida. E tem muitos cristãos hoje que não sabem se governar, né? Que não aprenderam a lidar com suas emoções, com seus desejos, com seus anseios e se governar a si mesmo. Então, se você não sabe se governar, você não vai reinar, porque você não vai ser disciplinado para esperar as coisas acontecerem na sua vida. Então, muitas vezes nós estamos muito apressados para querer logo as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas nós precisamos esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Para finalizar, eu quero mostrar aqui o outro filho. O filho que não foi o pródigo, né? A palavra pródigo significa perdido. Esse filho ele voltou para casa, o filho pródigo voltou para casa, o pai estava de braços abertos, glória a Deus, ele retornou. Mas no retorno dele para casa, se manifestou um outro problema na vida do outro filho. Que é o que acontece com muitas pessoas também na igreja, quando um estão chegando, o outro que está lá dentro de casa, muitas vezes não saiu, mas está com um problema que precisa ser curado. Esse filho pródigo, esse outro filho chegou, mais velho, chegou e viu aquela festa que o pai estava fazendo quando o filho pródigo estava voltando para casa. E ele pergunta pro servo, o que está acontecendo aqui? E o filho, não, o teu irmão que estava perdido voltou para casa e teu pai fez uma festa para ele. Aí ele fica indignado. Agora eu te pergunto assim, qual é o filho que está na casa do pai e não sabe o que está acontecendo na casa do pai? Não sabe o que está no coração do pai. Aí você vê um filho ausente, um filho presente, mas um filho ausente ao mesmo tempo. Muitas pessoas elas estão na igreja, mas elas estão ausentes. Elas não conseguem se envolver, elas não conseguem estar envolvida no reino de Deus, se colocar à disposição para servir, para alinhar a visão dela com a visão da sua igreja local. A gente vê aí que esse jovem, ele não estava alinhado com o pai, porque ele nem sabia que o pai estava esperando o filho. Imagine alguém que vai fazer uma festa de aniversário, uma festa de casamento, sei lá, uma festa de 50 anos de casado, ou de sei lá. Mas normalmente isso é divulgado, é falado dentro de casa, nas refeições, nós vamos fazer isso aqui e tal. Mas aí você vê que esse filho ele não sabia disso. Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não estão inseridas dentro do reino. Elas estão lá envolvidas, mas elas estão doentes da alma, porque ninguém me vê, ninguém me usa, meus líderes não me honram, meus líderes não estão vendo o que eu estou fazendo, eu estou me matando trabalhando. Foi o que ele fez. Ele chamou o pai e falou, poxa pai, eu estou aqui trabalhando há tanto tempo para o Senhor, me desgastando, trabalhando todo o tempo para o Senhor, e o Senhor nunca me deu uma festa. E agora vem aí esse filho perdido que pegou toda a sua herança, gastou tudo com o pecado, e agora volta para casa e o Senhor vai fazer uma festa para ele. Não parece que ele está com razão? Parece que ele está com razão, toda a razão, porque ele está justificando que o pai está está fazendo uma festa para o filho que voltou. E não faz para ele que está lá, parece que ele está com toda a razão. Mas aí o pai fala, meu filho, tudo que está aqui é seu. Porque quando o pai ele dividiu a herança, ele deu uma parte para o filho pródigo. E lógico que ele não ficou com parte nenhuma, porque ele já era o dono. Então ele já estava repartindo tudo aquilo que ele tinha. O pai ele deu tudo para nós. Então, eram 2 filhos. Se o filho pródigo saiu com a sua parte da herança, o restante era tudo desse outro filho. O problema é que ele não entendeu isso. E a Bíblia fala no versículo 11 que o pai ele repartiu eles. Então, eles estavam lá quando foi repartido. E ele está reclamando de algo porque ele estava dizendo, o Senhor não faz festa para mim. E faz para esse filho pródigo. E o pai fala, meu filho, você pode fazer festa a hora que você quiser. Tudo isso aqui é seu. Muitas pessoas estão doentes da alma, estão tão machucadas que elas estão reclamando de tudo. Elas estão com todas as promessas de Deus à disposição delas, todos os princípios, mas elas não estão usufruindo de uma vida boa. Nós precisamos aprender a usufruir daquilo que Deus já nos deu. Muitas vezes você está doente, você está na casa do Senhor doente.
porque você ainda não tomou posse da sua cura e não entendeu que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então é isso que eu quero te encorajar, né, nesse momento agora, mostrar para você que você precisa desfrutar daquilo que o Pai conquistou para você, que é seu, que é direito seu. Não seja como esse filho que veio questionar com o pai. Primeiro, que ele não está alinhado no coração do pai. Ele está com toda a herança. Os dois filhos aqui estão comprometidos, estão doentes. Um estava doente, saiu de casa, precisou experimentar uma vida de pecado, de sofrimento para ele poder voltar e valorizar aquilo que era a casa do pai, porque até então ele não queria o pai, ele queria a herança. Ele queria dinheiro, ele queria recompensa, ele não estava interessado no pai. Mas agora, quando ele vai exprimir, ele perde tudo, ele volta para a casa do pai e ele fala, pai, se o senhor... desejando comida dos porcos, ele fala, se o senhor me receber de volta, me aceita pelo menos como empregado, porque agora ele já perdeu, né, toda a dignidade, a fibra moral, a integridade com seu pai. E ele fala, Senhor, tudo que eu quero, pai, é que o Senhor me receba de volta. Ele estava com saudade porque não tem lugar melhor do que a casa do pai. Se você sai da casa do pai, você aceita uma independência que agora você vai ter que fazer sozinho. E não existe lugar seguro e confortável, queridos. Olha, eu casei, mas uma das coisas que eu tinha mais medo era de sair da casa do pai, porque é muito bom estar na casa do pai, né? E também na casa do Senhor, que é na sua igreja local. Você muitas vezes acontece uma coisa simples lá, que não agrada a você, você já acha que tem o direito de sair, de procurar, porque hoje parece que virou moda. Hoje as pessoas saem da igreja, mudam de igreja como mudam de roupa, porque a hora que não agradam ela, se acontece alguma coisa que não agrada a ela lá, ela muda de igreja, né? E na verdade não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Você nasceu na família, como é que você vai... parece que é tão fácil, né? De repente você nasce numa família, você fala assim, eu não gosto da casa do meu pai, agora eu vou morar com a minha avó, vou morar com o meu tio, e assim vice-versa, e as consequências depois, elas vão vir, né? Então, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos libertar dessa síndrome da independência, né, do filho pródigo, e nós precisamos ficar na casa do pai, esperar o tempo das coisas acontecerem. Eu creio que Deus, ele tem tudo no tempo certo, e se você fizer certo, né, e você vai ser muito abençoado. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Não esqueça de dar o seu like. Muito obrigado por você assistir até o final. Compartilhe, mande para alguém que você ama, para a edificação dessa pessoa. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Mais de Deus!